por conta da troca de ontem para hoje, então vou deixar gravando aqui, depois disponibilizo o link para todo mundo no WhatsApp, tá? Vamos lá. Pronto, agora tá funcionando. Deixa eu ver se tá tudo certinho. Beleza, se entrar mais alguém aqui, eu vou clicando. Então vamos lá. Vou ficar meio de lado hoje, porque estou só com um monitor, então vou fazer uma manobra aqui para a gente poder continuar. Então, para quem não conhece a HB Academy foi criada para fazer as pessoas assumirem seu posto, então essa é a nossa ideia, o nosso propósito de vida. E meu propósito também é transformar a vida das pessoas através do conhecimento. No treinamento de OKR, eu falo que esse daqui é o nosso OKR, né? Então, esse é o nosso principal OKR sempre. E eu sou o marido da Natália, pai da Clara. Eu busco aqui com esse trabalho transformar não só a vida das pessoas, mas o trabalho também, né? Motivar, transformar e fazer com que as pessoas não amem o trabalho, mas gostem muito de trabalhar, né? Porque esse negócio de ser apaixonado pelo que faz, tudo mais, nem sempre funciona. Então, é a realidade, né? Pelo menos gostar do que faz e fazer bem feito ali. É, sou graduado em análise e desenvolvimento de sistema, também fiz pós-graduação em psicologia, né? Tudo a ver uma coisa com a outra aqui, total. Mas foi por conta do rumo da HB Academy, do rumo que eu queria dar ali para minha carreira, olhando o desenvolvimento de pessoas, olhando agilidade, comunicação. E aí tem outras coisinhas aí, depois vocês podem ver no slide quando eu mandar para vocês. Aqui também são os nossos clientes, nossos maiores clientes aqui que já passaram pela HB Academy, os cursos, as pessoas. Nós temos no nosso portfólio mais de 50 treinamentos, mas sempre focando aqui, né? Nossa, é muito treinamento para uma empresa só. Não, porque todos eles são focados em três pilares: comunicação, agilidade e transformação cultural. Então a gente não sai dessa linha, que é onde a gente domina, a gente conhece, a gente sabe como fazer. Então esse é o nosso portfólio de treinamentos aqui. E esse material hoje que vocês vão receber aqui, né, depois da live, é o material oficial da CertProf, tá? Então, nós somos aqui partners oficiais da CertProf, então nós temos aqui uma parceria de longos anos já com essa certificadora, que é uma ótima certificadora que tem ali ótimos materiais, ótimos conteúdos que são passados para todo o Brasil aqui, traduzido. A gente está melhorando algumas traduções aqui, tem um trabalho sendo feito para melhorar as traduções do material e tudo mais, para ficar cada vez mais adequado ao nosso dia a dia, né? Mas é um material internacional, onde é válido em qualquer lugar aqui que vocês estiverem, junto com a certificação. Então, existe uma certificação chamada, né, DTCP, Design Thinking Professional Certificate. Essa certificação ela é super, super legal. Eu não sei se alguém aqui já fez e está na live, né? Mas às vezes acontece isso de alguém querer rever aqui a live, mas é uma certificação sensacional, um material bem legal. Lá no final eu explico para vocês como ela é, tá? E aqui a ideia é que a gente comece fazendo uma pergunta para vocês. O que é inovação, hein? Porque quando a gente fala de design thinking, as pessoas acreditam que é só design de pensamento e tudo mais, né? Mas na real, o que é inovação? Quem aí quer falar? Pode abrir o microfone. O que é a palavra inovação, hein? Silêncio, gente. Ninguém quer arriscar aí, não, hein? Acho que talvez seja um conceito um pouco difícil, talvez, mas acho que no sentido de repente, assim, pegar alguma coisa que já existe e trazer uma nova roupagem, uma nova versão, talvez. Boa. Foi na lata, hein? Parabéns. Sensacional. Normalmente as pessoas acreditam que inovação é você criar algo, né? E você foi exatamente no ponto que a gente comenta aqui. Inovação não é só criar algo. As pessoas acreditam que eu vou reinventar a roda, né? Vou ter que fazer alguma coisa. Não, você não precisa disso para inovar. Você pode pegar algo que já existe e transformar ele, fazer com que ele tenha uma nova roupagem, uma nova forma, como a agilidade, né? Quem diz que a agilidade é coisa nova? A agilidade já existe há séculos. O que aconteceu foi que colocaram uma roupagem nova em várias técnicas antigas, que é o ideal, tá? Ninguém cria nada novo. Vamos falar a verdade aqui, né?
ninguém cria nada novo. A disrupção já aconteceu. Muitas coisas que eram disruptivas, que não existiam, a roda, né, a eletricidade, o telefone, já foram inventados. Acabou. O computador já foi, né? A internet já foi. O que acontece agora? Ah, a inteligência artificial é algo disruptivo. Não é. É uma evolução de coisas que já existem. Então não tem nada de disrupção na hora que a gente olha e fala, ah, e aí agora cria uma imagem. Não, tem outras coisas que já criavam várias outras coisas ao mesmo tempo ali. Então não existe uma coisa que foi criada do zero nesse nosso mundo atual. Ela sempre foi evoluindo. Mas foram coisas que existiam de uma forma e agora elas ganharam uma roupagem nova. Então, inovação é isso, é você testar em algo que realmente ali vá valer a pena, que você faça uma transformação e essa transformação ajude as pessoas. Hoje eu trabalho com growth, né? Eu nem falei onde eu trabalho atualmente, né? Eu trabalho no Banco Itaú e eu trabalho com um time de growth hacker. Então a gente experimenta, né? A gente hackeia lá os aplicativos, né, que a gente tem, os mobiles, e cria testes, vários testes ali para ver o que mais chama a atenção do cliente. Ah, é um botão vermelho? É uma frase escrito compre já, ou é uma frase escrito saiba mais, é uma frase escrito participe. Então, casa totalmente com agilidade isso, porque a gente busca formas rápidas, né, de pegar um Google Analytics ali, fazer uma análise, um VWO, e implantar um experimento sem desenvolver nada, né, empurrar o desenvolvimento ali dentro do sistema. Então, são coisas que a gente testa o dia inteiro. E inovação, a gente não faz lá também. A gente simplesmente adapta as coisas ali para o formato que a gente acha que vai fazer mais sentido. Então a gente não cria nada novo, a gente simplesmente melhora o que tem. Às vezes é colocar, só para vocês terem uma ideia, às vezes é numa frase colocar um foguetinho no final, você consegue reter mais de 10% dos clientes. Uma interrogação ou um ponto faz você reter mais clientes também. Então, assim, são coisas mínimas que a gente não percebe, mas o nosso cérebro, ele vai lá e capta aquela mensagem e fala, pô, isso daqui é mais importante quanto um ponto, né? A interrogação é mais importante. Então, é isso que hoje é inovação, né? A gente olha muito inovação em growth. E a era digital, né? Então a gente está falando da transformação e tudo. A era digital, ela veio não só para, né, a internet, não só para aplicativos mobile, não. A transformação digital que a gente fala não é a digitalização das coisas, mas é a transformação também das coisas para o digital. Então, quando a gente olha o setor público e governamental, eles ainda continuam com papelada, com não sei o quê, com não sei o quê, não. A maioria hoje é digital, né? Então, a transformação aconteceu também no setor público. A transformação aconteceu também na manufatura e na distribuição das coisas, nas associações que a gente tem hoje. Então, a gente também tem. Alguém está com algum problema aqui? Deve ser no PC? Deixa eu olhar aqui. Para você, tá sendo. Todo mundo tá com som normal? Então, deve Aqui ser tá algum indo problema. normal, Gabi. Aqui Ok, também. aqui Ah, também. então beleza, deve ser só uma pessoa que tá com problema. O cara vai entrar e sair de novo, beleza. E também aconteceu a transformação digital aqui já nos serviços financeiros, né? Então, eu sou o maior impactado aqui, porque eu trabalho com banco, então, totalmente. Então, ocorreu uma transformação enorme, a gente chama de phygital, né? Não é uma transformação digital, a gente chama de transformação phygital, que é unir o físico com o digital. Como é que a gente faz isso? Então, é muito legal, qualquer dia eu posso contar isso para vocês, é um negócio disruptivo mesmo ali, muito interessante você unir o físico e o digital ao mesmo tempo ali. A parte de varejo, né? Hoje a gente compra em casa pelo WhatsApp e vai na C&A retirar só, né? Quem quer ir lá retirar, pode receber em casa também. E a parte da ciência, da saúde também aconteceu essa disrupção digital, essa transformação, e ela vem acontecendo a cada dia mais, né? Cada dia a gente vê isso acontecer. E aí a gente dá alguns exemplos aqui de transformações disruptivas que já aconteceram, né? Então, antes a gente tinha um telefone que era fixo, e agora a gente tem um telefone na palma da mão, né? Ninguém mais que eu conheço tem telefone fixo em casa. Meu sogro demorou um pouco para cancelar, ele tinha uma resistência a não ter o telefone fixo ali, né? Mas já tá no celular também.
Antes a gente tinha, aí a gente já fala a idade, né? Então, quando a gente fala que a gente conhecia a cassete ali, rebobinava a fita com a caneta, né? Então, né, a gente sabe que isso daí aconteceu um dia. E agora não é mais nem iPod, a gente usa o celular também. Aqui ele coloca o exemplo de um iPod, mas a gente usa o celular também, e nem é música salva no celular, é num aplicativo, né? Então ninguém tem ali uma música salva no celular. E o correio. O correio também se transformou no e-mail. É uma das formas mais rápidas de receber uma mensagem ou de receber uma informação. Então, essa disrupção já aconteceu. E aí a gente fala um pouquinho, esse slide aqui eu gosto demais dele, porque ele fala aqui, ó, que essa transformação disruptiva já aconteceu. Então, hoje a gente vê a Netflix a maior sala de cinema, sem possuir cinema nenhum. Olha que interessante, né? Eles são a maior sala de cinema do mundo, mas não tem espaço físico nenhum ali de cinema, não tem cadeira, não tem bilheteria, não tem custo com funcionário ali para poder limpar a sala. Então, tá ali, né? O Uber, se você pegar a Uber, ela é a maior companhia de táxi do mundo, mas não possui nenhum carro. Nenhum carro é dela, não tem nenhum funcionário ali, né, em si, que dirige um carro que seja funcionário da Uber. O Google Mais ali, que é todo o sistema da Google ali, é o maior provedor de software do mundo, mas não tem aplicativo nenhum deles. A maioria dos aplicativos são desenvolvidos por outras pessoas. Então, quando eu entro lá no Google Store, na Apple Store, nada é deles ali praticamente, né? Tem um ou outro softwarezinho, um app que é deles, mas o resto são de pessoas que criaram. Facebook, um dos proprietários de mídia mundialmente famoso, que não cria conteúdo nenhum. Olha lá, tem muita mídia dentro do Facebook, mas eles não criam conteúdo nenhum para eles, assim, deles, né, para eles ali. A Airbnb também é o maior provedor de hospedagem do mundo, mas não possui bem de imóvel nenhum. Então eles não têm nenhuma casa ali que eles olhem, poxa, essa casa aqui é da Airbnb que a gente aluga. Não, são de pessoas que querem alugar e vão alugando suas casas, mas eles só são os provedores ali da negociação. Quando a gente fala de Skype, a gente pode falar de Teams, a gente pode falar de qualquer outra ferramenta, até essa que nós estamos aqui do Meet, né? São grandes companhias de telefone, mas não possuem telecomunicação nenhuma delas. Olha, até o WhatsApp não possui nada de telecomunicação deles, né? A telecomunicação que eles usam são as redes que a gente tem nas nossas casas, né? Nem isso eles gastam, nem com isso eles têm gasto. Então, é uma rede gigantesca telefônica no mundo. E a Society One é uma empresa que vem crescendo bastante, são bancos ali, sociedades de bancos americanos, que não possuem dinheiro real. A gente pode comparar com as nossas criptomoedas ali. Não existe um dinheiro real, mas estão bilionários, trilionários ali com os dinheiros que são das pessoas ali, mas não são deles. Então a gente pode confirmar, só reforça esse slide aqui, que a disrupção já aconteceu. Agora o que vem são empresas ali querendo melhorar esses serviços, né? E olhando a conexão de tudo isso que a gente falou, mais agilidade, mais um pouquinho das coisas que estão rolando por aí, a gente tem que dar alguns passos atrás. Olha lá, até quando a gente vai falar de design thinking, a gente fala de Lean. Quando a gente vai falar de agilidade, a gente fala de Lean. Quando a gente vai falar de Lean, a gente fala de Lean também. Então, o Lean é a base de muitas outras coisas. Então, quando a gente fala que o Lean é um modelo de gestão ali focado no quê? Em criação de fluxo, para enxergar valor, né? Olhando o cliente, utilizando o mínimo de recurso necessário, é o que também o Design Thinking faz. Então, a criação de um fluxo ali, quando a gente está falando do Lean, ele se concentra em 7 desperdícios, né? Superprodução, tempo de espera, transporte, excesso de processamento, inventário, movimentos e defeito. É o que também o Design Thinking faz, é o que a agilidade faz. Então, olhando ali o contexto, os 7 desperdícios do Lean está dentro dos dois também. Então, a gente fala que o Design Thinking, ele explora problemas, né? O Lean, ele olha ali o ciclo de criação das coisas, a entrega de valor, né, com o menor recurso necessário ali, e a agilidade, ela evolui para melhorar as coisas, para trazer a transformação ali dentro de cada setor, dentro de cada pilar que a gente tem. E quando a gente fala do puro Lean ali, do puro Lean, ó, do puro Design Thinking aqui, ele é o quê? O design thinking ali, traduzindo ali para o português, é o design de pensamento. São pessoas pensando
para criar novas ideias. No Gartner, ele fala que é uma poderosa abordagem ali de organização. Então, assim, as organizações vão usar essa abordagem para criar um design ali digital útil para que a gente possa adaptar as nossas necessidades e, através disso, né, identificar melhorias ali nos nossos sistemas, nos nossos produtos e transformar ali para que seja algo atraente para o nosso cliente. Então, o nosso cliente vai olhar isso de forma atraente, vai falar, pô, isso daqui eu quero, né? Isso daqui é um produto que faz sentido para mim. E ele foi criado aonde, né? Então, foi lá em Stanford, né? Então, na faculdade ali, nos universitários, começaram a trabalhar em cima dessa ideia, né? Que também vem de outros lugares. Depois, um dia eu conto isso para vocês também. Não é só da faculdade. Antes da faculdade já existia algumas coisas ali com pensamento em design. E ele é um processo criativo, como o pessoal de Stanford ali deixou claro. É um processo criativo, onde eu vou pegar um problema, vou compreender ele, vou entender as necessidades, vou analisar de forma rápida ali e trazer ali à tona, ele fala, o nosso gênio criativo. Então, o Design Thinking pega uma pessoa que não se acha criativa também e transforma ela numa pessoa criativa. Por quê? Porque ele tem esse potencial. Então, o conceito design thinking ele foi desenvolvido ali pela IDEO, dentro de Stanford, né, pelo David Kaelin, que ali olhou esses três elementos principais aqui, que é pessoas, tecnologia e negócios. Então, o design thinking, ele foca em pessoas, tecnologia e negócio para fazer a transformação. E coloca em tecnologia como qualquer outra coisa, tá? Se eu tenho um produto físico, não é tecnológico, ele também pode ser usado como tecnologia, tá? Então não é só tecnologia em si. E o Design Thinking, ele tem quatro elementos principais. Primeiro, quando a gente vai rodar uma sessão de Design Thinking, eu preciso ter um problema. Sem um problema, eu não consigo. E é a mesma coisa quando eu tenho que criar um produto, né? Se eu criar um produto sem um problema prévio, esse produto não serve para ninguém. Eu tenho que ter um problema para resolver. Ele gera análise de muitas soluções. Então, eu olhando o problema, eu vou conseguir analisar milhares de soluções para ele. E aí eu vou trazer ali uma visão que a gente fala que é livre de julgamento, para que as pessoas possam trazer quanto mais ideias, melhores. Ele refina e melhora as ideias selecionadas. Então, eu vou pegar aquelas ideias, a explosão, a gente fala que são chuvas de ideias, né, numa sessão de design thinking, e aí a gente puxa as melhores ideias ali para fazer um trabalho. E depois eu vou escolher a melhor solução que essas ideias me trouxeram e vou trabalhar em cima dela. E aí eu vou executar ela, eu vou pilotar ela, eu vou ver se realmente faz sentido eu trabalhar nessa ideia. Então o design thinking também, ele é centrado em alguns pilares. O primeiro é o ser humano, né? A empatia entre as pessoas, a compreensão, a motivação das pessoas. Então, numa sessão de design thinking não tem julgamento. Eu posso falar um absurdo, que pode se conectar em algo que faz sentido e isso vire uma ideia incrível. Então, não existe nada que é jogado fora numa sessão de design thinking. Ele é colaborativo, então, se de repente o Cláudio fala alguma coisa, a Zayane fala outra coisa, o Ricardo fala outra coisa, eu vou colaborar também, eu vou falar, olha, se a gente juntar tudo isso daqui, criar um ponto único, então a gente vai lá e trabalha e faz essa criação de ponto único. E ele é otimista, né? Todos podem realizar uma mudança. Então tem vários cases de vários lugares que hoje eu não posso contar porque o treinamento é rápido, mas tem vários cases, várias formas de fazer isso aqui. E tem várias técnicas também, que são bem legais para fazer esse ponto de vista aqui. E olhando um pouquinho o que é só o design, então a gente já analisou ali um pouco, né? Se a gente pegar só o que é design, quer ver, deixa eu pegar minha setinha aqui. O design, ele é feito de indivíduos para produtos, né? Então eu tenho só a engenharia e a arte. Então eu vou criar um produto ali para indivíduos, né, sem algumas informações importantes. Quando eu falo design thinking, eu estou criando, né? São equipes criando um produto para uma experiência de alguém, unindo tecnologia, pessoas e negócios. Aqui eu estou criando, imagina, né? Uma pessoa só fala que quer algo, e aí vai lá e cria o produto. Aqui não, no Design Thinking são várias pessoas olhando a experiência de alguém
e unindo tecnologia, pessoas e negócios. E aí sim eu vou ter um bom produto. Então, as características do design thinking, as principais, as 9 aqui, elas são abraçar a ambiguidade, a gente ser muito colaborativo ali em todos os momentos, em todas as sessões, ser construtivo, né, ser curioso, ser empático ali um com os outros na hora da sessão e fora da sessão ali também, porque as coisas saem da sessão e rodam ali durante a empresa. Precisamos de interatividade, pessoas super interativas ali para fazer esse trabalho. Não julgar, não julgamos ali em si os trabalhos que são feitos ali e mente aberta. Isso, na mente aberta, traz uma visão profunda para a gente realmente ter uma frase que o treinamento fala para a gente vestir o sapato do outro. Essa frase é muito interessante. Numa sessão de design thinking, a gente veste o sapato do outro para ver onde está doendo ali e conseguir ajudar. Então, quando a gente fala de design thinking, ele é feito por fases. Então, existem 5 fases, e aí tem várias literaturas, tá, gente? Tem lugares que falam que são 4 fases, e tem lugares que falam que são 5 fases. Por que isso? Porque em alguns lugares eles juntam a definição e a ideação, tá? E em outros lugares não. Então, em outros lugares eles separam. Na abordagem que a gente usa aqui na CertProf, a gente prefere separar. Por quê? Vocês vão ver o porquê é legal separar essas duas fases aqui na hora que eu abrir o desenho aqui. Então, quando a gente está falando dessas fases, existem atividades, existem ferramentas que eu vou usar em cada fase. Então, quando a gente está falando aqui de empatia, eu vou usar o quê? Eu vou usar o lado emocional. Então, eu estou precisando trazer ali um problema, e esse problema precisa emocionar as pessoas que estão, é, que vão trabalhar nele, né? Então, é um problema de um usuário, uma experiência de um usuário, e ele precisa trazer essa emoção, para a gente olhar e falar, caramba, isso dói pra caramba. Isso é ruim, isso não é bom, né? Ele reúne ideias, porque quando você traz ali a empatia, já traz um monte de ideias. Você começa a imaginar várias coisas, mas só tem que ficar no setor da imaginação por enquanto. Não pode colocar nada disso no papel, é só imaginar. Eu vou ter que compreender a necessidade do usuário. Então, lembra, muitas vezes, eu já trabalhei várias vezes ali com sistemas, e eu sentava do lado do usuário e ficava olhando o que o usuário faz, né, para fazer mapeamento. Isso é super interessante. Você vê o usuário fazer coisas que o seu sistema não era para fazer. Não foi feito para fazer aquilo. Aí você fala, meu, como é que ele está usando? Como é que ele fez isso, né? Como é que ele burlou isso para passar em tal lugar? Então é incrível, você consegue ver coisas ali que você fala, caramba, eu não tinha nem pensado em fazer dessa forma. Então é super interessante isso. Ele define persona. Então, tem uma fase de definição de persona quando eu estou falando de empatia. Ele identifica as tarefas que o usuário faz. Olha que interessante. Então, às vezes, o usuário abre as telas ou faz algo diferente do que você pensou também. Então, ele vai agir de uma forma e o comportamento do sistema poderia facilitar isso para o usuário. Ele vai identificar também o contexto de uso. Vocês já pensaram nisso? Qual que é o contexto de uma pessoa que abre um aplicativo de banco? É só para ver o saldo na conta? Não. Ela quer algo. Se ela abrir o aplicativo, ela quer algo. Não é simplesmente ver o saldo da conta. Porque se ela está ali para ver o saldo da conta, é porque pode ser que caia um boleto, que ela queira pagar alguma coisa, que ela queira conferir se aquele dinheiro que ela tem dá para comprar à vista ou precisa ser no crédito. Então sempre tem algo por trás. Nunca é à toa a ação de um usuário dentro de um aplicativo, dentro de um sistema, dentro de um mercado. Nunca é à toa. Então a gente precisa identificar qual é o contexto que ele está fazendo aquilo. E aí você vai atacar, igual um professor meu dizia, você vai direto, né? Você não vai matar a mosca, você vai matar a mosca com um tiro na testa. Então é direto, não é tipo só matar a mosca. Então isso daqui é importante. Quem são os usuários? Vai te responder nessa fase. A outra pergunta que vai ser respondida aqui é o que realmente importa para ele, para esse usuário, e como eu me identifico com ele. Porque eu preciso saber me identificar com o meu usuário, né? Porque se fui eu que criei algo para resolver aquele problema dele, eu preciso me identificar com ele. Preciso saber ali se realmente aquilo faz sentido.
Na fase de definição, a gente cria história de usuário, a gente resume dados, então aqui vem o famoso data-driven, né, ser baseado em dados, por isso que é legal separar, ó, vocês vão entender o porquê que é interessante separar. Então eu tenho que me basear em dados, eu tenho que interpretar as demandas do usuário, eu tenho que definir qual tecnologia que eu vou começar a trabalhar, eu tenho que definir os quadros de oportunidade, definir escopo, porque eu não posso resolver todos os problemas, eu tenho que definir o escopo do problema que eu quero trabalhar, eu tenho que olhar ponto de vista, eu tenho que olhar a definição real do problema, porque existem uma coisa, não sei quem já ouviu falar, mas existe uma ferramenta chamada árvore das oportunidades, né? E o problema sempre tem uma causa raiz. Às vezes a gente está olhando um problema, tem trilhões de causas raízes ali, mas uma delas é a que eu deveria olhar para matar a mosca com um tiro na testa, igual eu falei. É aquele. O problema que ele está falando realmente não faz sentido, mas tem outro por trás ali que a gente tem que ficar de olho. Então, nessa fase, ele vai responder o que os usuários querem realmente, né? O que a gente pode construir para eles e como eu devo interpretar o que ele quer, o que eu posso construir para que isso seja bom. E aí depois vem a fase de ideação. Olha como ela é bem diferente. Eu vou gerar ideias. Agora que eu já tenho dados, eu vou começar a gerar ideias. Depois eu vou fazer uma dinâmica que é chamada chuva de ideias sem restrição. É bem legal. Depois eu explico para vocês. Eu vou explicar pelo menos uma ferramenta de cada para vocês entenderem. Depois eu vou olhar e ir além da tecnologia, porque às vezes o problema não é tecnologia. Então eu preciso ir além disso. Às vezes eu estou fazendo um curso de growth aqui e esse curso ele fala que às vezes o problema não é o produto, o problema é o onboard. Olha que loucura. Às vezes você tem um problema e na causa raiz você vai falar, cara, é só fazer um bom onboard. O produto é bom, só que os usuários não sabem usar. Então, se eu fizer um bom onboard com esse usuário, eu vou conseguir fazer com que meu produto deslanche, né? Explorar múltiplas soluções, co-criar essas soluções com diversas equipes. Então, às vezes, a gente está numa equipe fechada e quer resolver o problema aqui, mas o ideal é abrir para a empresa inteira. Tipo, olha, uma pessoa de cada área, será que pode participar hoje da ideação? Só para a gente ver se alguém tem uma ideia diferente? E ampliar para estreitar. Então, a gente fala do duplo diamante, né? Existe o famoso duplo diamante do Design Thinking. Então, eu vou ampliar, depois eu vou estreitar as coisas ali. E ele vai responder 3 perguntas. A gente foi amplo o suficiente? Quais são as ideias ali que foram surpreendentes ali para a gente, né? E como eu penso ao ver tudo isso que eu estou vendo na minha frente. Quando a gente cria um board de Design Thinking, gente, no Miro ali, é incrível. Você sai com tanta informação que você consegue trabalhar 2 anos seguidos sem fazer outro Design Thinking, só naquele produto. É muita informação. Então dá para você trabalhar ali anos, né, dentro de um board desse. Depois vem a fase de prototipação. Então aqui é a fase onde demonstrar é melhor que explicar. Essa frase não vou mais falar, eu vou fazer. Vou mostrar para vocês como isso vai funcionar. E aí eu vou construir vários protótipos, eu vou buscar ajuda de outras equipes fora, eu vou utilizar várias ferramentas, mas todas muito simples para criar um protótipo. Eu vou testar com vários usuários esse protótipo. Eu vou olhar se ele é somente um rascunho ou dá para realmente melhorar ele. E vou responder 3 perguntas também. Os usuários, eles entenderam o meu protótipo? Foi claro para eles? Os usuários interagiram bem com aquilo que eu criei? Eu devo, como eu devo apresentar isso para as pessoas, que é o famoso onboard, né? Como eu devo pegar e apresentar isso para as pessoas para olhar e falar, pô, isso daqui vale a pena. E aí eu vou para a fase de teste, que são os testes reais com os usuários. Primeiro é um controlado, depois eu vou expandir isso para testar com mais usuários. Então eu vou buscar comentários, eu vou buscar validar essas ideias, eu vou fazer interação melhor com o cliente, eu vou conduzir pesquisas, né? Eu vou conduzir pesquisas tanto com os textuais, como entrevistas de usuários, como enquetes de usabilidade, não NPS, tem nada a ver com NPS isso, tá? É pesquisa, pesquisa. Eu não estou querendo saber se as pessoas me indicariam aqui, eu estou querendo fazer pesquisa para entender meu produto. E aí depois vou responder essas 3 perguntas. O que funcionou bem nesses testes que a gente acabou de fazer com o funcionário, com as pessoas?
O que não funcionou e por que que não funcionou. Depois, como eu avalio tudo isso, né? Porque são milhares de informações. Como é que eu vou avaliar todas essas ideias para ver o que realmente vale implantar e o que não vale implantar? E aí o Design Think, vem a ideia do duplo diamante por conta desse desenho aqui. Então, são 5 fases, né? 5 fases aqui que a gente tem, com inúmeras possibilidades. Então, no começo da empatia, são milhares de possibilidades. Depois, ele estreita um pouco, né, para definição. Depois, quando eu abro para ideias, são milhares de ideias, mas já um pouquinho mais condensadas. Depois da prototipação, ela já vai afunilando até chegar na pesquisa, que praticamente são 2 ou 3 ferramentas que a gente tem. E aqui ele mostra, né, a complexidade das coisas. Olha que loucura esse desenho aqui. Então, na fase de empatia, é tranquilo. Você vai conversar com a pessoa, você vai interpretar, você vai entender. Na fase de definição, é um ninho que só, né? É linha para todo lado ali, porque a gente não sabe por onde começar. Então, é muita informação que você trouxe da empatia e agora você precisa definir o que, que realmente vai fazer com essas informações. Então, é destrinchar essa linha aqui. Na hora da ideia, né, da ideação aqui, é onde já começa a ficar um pouquinho mais claro, porque eu já selecionei um problema e vou trabalhar ideias para aquele problema. Na prototipação fica muito mais claro e nos testes ali a gente já está praticamente com a visão definida. E aqui são a quantidade de métodos e ferramentas que a gente pode usar. Aí assusta, né? Aí você olha e fala: caraca, quantas ferramentas existem para mapear empatia? Quantas ferramentas eu posso usar aqui para fazer a fase de definição? Olha o tanto de ferramentas, parece pouco, mas é muito, o tanto de ferramentas que eu tenho para fazer ideação. Quando eu chego na prototipação, aí já fica, né, um pouquinho mais claro, já fica mais tranquilo ali. E na fase de testes, já explode de novo a quantidade de ferramentas. Porque eu posso usar milhões de formas de testar com o usuário e de receber o retorno, o feedback ali das coisas. E aí, para a gente não se perder em tudo isso, a gente fala que existem 7 atributos também. O primeiro é mostre, não fale. Né? Então, se a gente ficar falando só, não vai dar muito certo. Então, eu preciso mostrar as coisas. O foco tem que ser nos valores humanos. Eu não tenho que resolver problema para computador, gente. Eu não tenho que resolver problema para uma empresa. Eu tenho que resolver problema para pessoas. Eu tenho que criar com clareza. Tem que ser tudo muito claro. Eu tenho que abraçar a experimentação o tempo inteiro. Vai ficar ali focado em abraçar a experimentação. Eu preciso ser atento em todo o processo. Porque se você começar a trabalhar num board design thinking e ficar desatento, você perde o fio da meada e não consegue pegar de novo. É uma loucura. E a colaboração tem que ser radical. A gente fala que não é tipo meia colaboração, é colaboração 100%. E precisamos de pessoas que têm a tendência para ação. Porque se você sair de uma sessão de design thinking com alguma coisa que esteja na sua mão e você não resolver, para a próxima sessão vai ficar mais difícil. Então as pessoas precisam agir. Ficou na sua mão, é BOP, missão dada, missão cumprida ali. Não tem essa de falar que não deu tempo. Tem que ir lá e fazer. E aí eu vou falar um pouquinho de cada fase aqui, pelo menos uma ferramenta eu vou trazer aqui para vocês de como a gente pode trabalhar com essa ferramenta. Então, na fase de empatia, normalmente a gente mapeia a persona, mas tem outras milhões de formas de fazer isso. Essa daqui é a persona que a gente usa 100% nas empresas, né? Então, é meio que, lembra aquele programa da sexta-feira lá, que o cara falava onde vive, ou como come, eu nem lembro como é que era o nome, jornal de alguma coisa da Globo lá, né? Então, ele fala onde a gente vive, onde estuda essa pessoa, qual é o nível cultural dela, quais são as motivações, preocupações, quem são os amigos. Ah, mas precisa saber de tudo isso? Precisa. A gente precisa mapear tudo isso para ter uma visão de até quais são os hobbies da pessoa, né? Então, é muito importante isso para a gente ter informações importantes para saber qual é a tendência dessa pessoa em cada hora do dia. Eu consigo mapear isso depois. Então, a gente começa a entender quem são essas pessoas. Depois, Globo Repórter, Fernando, valeu. É esse mesmo. Mapear a persona é o Globo Repórter. Na fase, e tem outras formas, tá? Aquela ali é só uma.
Tem mais de 15 formas de fazer isso. Então, são muitas ferramentas, né? Mas não dá para a gente passar aqui. Eu trouxe pelo menos uma ali que dá para fazer. Definição. Então, existe o famoso POV, que é o ponto de vista ali, né? Eu vou ter um ponto de vista daquele problema. Então, o POV, depois que eu faço um bom mapeamento de persona, depois que eu faço um workflow da vida daquela pessoa, né, os trabalhos que ela executa durante o dia, as horas que ela faz aquilo, que hora que ela toma café da manhã, que hora que ela usa meu app, tem tudo isso de informação, né, em outros boards, e aí eu vou responder meu POV. O POV vai responder o quê, ó? Nós sabemos que o usuário XXX, né, fica surpreendido de notar isso, e aí eu vou fazer uma pergunta para mim mesmo, né? O que, que significa isso, para que eu possa entender o que esse usuário está falando, e se a mudança de jogo para ele fosse X. Né? Eu não estou querendo dar exemplo aqui para não fechar, mas vou dar um exemplo básico aqui. A gente sabe que o usuário usa o nosso app meio-dia. Né? Vamos lá, LinkedIn. Eu fico surpreso de saber que, né, de notar que toda vez que ele usa o LinkedIn, ele clica em algo lá. Né? Meio-dia, ele sempre clica em alguma coisa. Se a gente perguntar o que, que isso significa, significa que é o espaço, né, que eu tenho dentro do LinkedIn, aonde é o maior número de taxa de cliques para anúncio. Então, pô, se eu fizer um anúncio meio-dia no LinkedIn, a chance de alguém clicar vai ser muito maior. Então, uma mudança de jogo seria o quê? Eu parar de indicar para os meus clientes começar a postar às 9 e postar às 11 da manhã. Por quê? Às 11 da manhã, o seu artigo vai estar mais fresco na timeline daquele cliente. Então, eu posso começar a postar às 11 da manhã. Eu usei um exemplo real da Gabi Academy, tá? Então, quando a gente posta às 11 da manhã, a taxa de clique é muito maior. Porque as pessoas, na hora do almoço, acho que decidem pegar o celular, dar uma olhada ali no LinkedIn e tudo mais. E todo mundo, olha isso, que interessante. Todo mundo fala que o melhor horário é às 8 da manhã, é às 9, porque as pessoas vão começar a entrar no trabalho. E não, não é. O melhor horário é 11h30, desse horário ali, 11h30, 10h30, é o melhor horário de post. E aí se você começa a ver as tendências. Então, olha, a mudança de jogo foi isso, começar a postar a partir das 11 da manhã e não mais às 8 horas. Então a gente começa a entender o contexto das coisas. E aí tem outras ferramentas também de ideação. Essa é uma só de ideação, não, desculpa, de definição. E aí, uma outra ferramenta interessante na fase de ideação é o brainstorm. Né? E é uma delas, tem milhares de ferramentas aqui também, mas o brainstorm é a ferramenta onde vai facilitar o surgimento de ideias. Então, eu vou ir nos bancos parceiros aqui, né, nos que a gente conhece, nos concorrentes e tudo mais, e começar a fazer perguntas, começar a entender, começar a ver como é que eles estão fazendo, e não rejeitar nenhuma ideia, né, não rejeitar nenhuma informação que eles estão me dando, e começar a contribuir com ideias aqui dentro de como resolver isso. Então, só é de bancos? Não, eu posso ir em outros lugares também. Posso ir na própria Netflix e falar como é que aparece a esteira de filmes da Netflix. Como é que eu quero que apareça a esteira de investimentos para o meu cliente aqui no banco, né? Qual a indicação que eu quero fazer para ele? Então, tudo isso eu consigo analisar em outros setores também para trazer para minha empresa. E aí tem a fase de prototipação, que aí é o famoso storyboard. Tem outras técnicas também, mas o storyboard ele é uma das mais legais de se usar, porque você vai contando em cenas o que vai acontecer com o seu produto. Então você vai olhando ali, marcando, ó, tipo, segunda-feira de manhã, Max precisa viajar e tem que mandar uma caixa ali. Então ele vai lá, manda a caixa, aí vem a empresa retirar e ele vai acompanhar essa caixa pelo celular ali. Né? Então vai para a empresa de entrega vai enviar até onde está o Max ali. Então, é assim que a gente vai desenhando, tá? Beleza, e a caixa, quando a caixa chegou nele? E antes da caixa chegar? Isso daqui é só um corte do storyboard. Então, storyboard são 5, 6, 7, 8 quadros ali até resolver o problema. Até a caixa chegar lá nele, ele usar o produto e ver que o produto é bom. Então a gente começa a fazer em histórias. E tem o protótipo também. Então eu posso prototipar mesmo, fazer um produto físico ali, ou realmente
criar uma tela que seja funcional. E aí eu dou um exemplo do que eu fiz na faculdade, quando eu fiz análise de desenvolvimento de sistemas. A gente fez um sistema em PowerPoint. E era um protótipo que a gente tinha que desenvolver, um protótipo de uma locadora de veículos, e a gente fez no PowerPoint. Até senha dava para colocar. Então, assim, olha isso, não precisa ser nada elaborado ao máximo, mas a gente, cara, foi incrível, o produto foi sensacional. E por que que a gente fez isso? O ideal seria montar um sistema, não era? Porque a gente está numa faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas. Só que ninguém que estava no meu grupo era bom de banco de dados. Ninguém. Não tinha uma pessoa que sabia mexer com banco de dados. E a gente teve banco de dados, mas ninguém conseguiu desenvolver o negócio ali. Então a gente criou um protótipo fake para apresentar o produto para os professores da bancada ali no PPT. Porque a gente conseguia manipular os dados e dava para a gente fingir que tinha um banco de dados por trás ali. Então, resumo, a gente passou no TCC tranquilamente, mas o professor só percebeu no final que a gente não tinha banco de dados, porque a gente falou, a gente não tinha conhecimento ali para fazer o negócio acontecer. Então a gente só tinha o front-end e o back-end aqui que estava bom. Agora os dados ali a gente não conseguiu manipular. Então deu certo. Então olha lá, a gente provou com um protótipo que o negócio poderia sim funcionar. Era só contratar alguém de banco de dados ali. E depois vem a fase de teste. Então, a fase de teste, existem várias formas de fazer ela também. Eu posso fazer teste online, eu posso fazer pesquisa, né? Mas aqui eu trouxe uma que é legal também, que é a Fox Group. Quem já ouviu falar. É um grupo de pessoas que eu vou colocar numa mesa, né, e vou falar, olha, testem o meu produto. E as pessoas vão começar a testar, usar e tudo mais. Vai ter um computador ligado a todos aqueles outros computadores que vai pegando e coletando todos os dados de onde os clientes clicam, onde não clica, como é que cada um está trabalhando, o que cada um está fazendo, e aí vai mapeando aquelas informações. Dá para usar na gestão de crise, isso mesmo, dá para usar na gestão de crise. Fox Group dá para usar em milhares de coisas aqui. Então, é muito interessante. A gente vai receber feedback automaticamente, vai detectar os maiores desejos do cliente ali na lata, porque o cliente vai falar, mas não tem como clicar em outro lugar para ser mais fácil, né? Sua tela não podia vir antes? Será que eu não podia cortar esse passo? Então, você começa a analisar de uma forma muito clara. E aí, a gente começa a ter a visão real do produto. A gente começa a ver o nosso produto funcionar e falar, caramba, tá faltando algo, né? Caramba, por que o usuário não clicou ali? Mas por que que ele não conseguiu chegar até tal lugar? Então é ali que eu vou pegar tudo isso. É ali que vai realmente virar o jogo. Eu vou conseguir trabalhar dentro de um design, onde esse design vai me propiciar milhares de insights. Eu vou conseguir ter uma visão, assim, muito maior do que eu teria naturalmente. E aí eu quero mostrar para vocês também aqui, antes de continuar o material, eu vou até tirar aqui da tela, que eu quero mostrar um Word Design Think real aqui, e que é um Word que eu uso também num treinamento aqui que eu dou de Design Think, né, dentro da CertProf, mas um treinamento de uma semana para fazer isso daqui. Então aqui, ó, aqui a gente mapeia a persona, aqui a gente começa a entender, na verdade, ó, a gente começa, deixa eu Deixa eu abrir aqui, para vocês entenderem os dados primeiro. Então, ó, cada fase tem informações relevantes, né? Então, aqui, ó, eu começo definindo persona, eu faço jornada do cliente, que é uma outra fase também. Depois da jornada do cliente, eu vou definir aqui quais são as estruturas aceitas pelo Design Think. Eu vou usar o Mobius também. E aí, eu vou fazer um trabalho, quer ver? Deixa eu mostrar um outro board aqui também bem interessante. Deixa eu pegar ele aqui, que é o board. É esse aqui, ó. Esse aqui tá mais completo. Aquele ali eu vi que tava faltando algumas coisas. Deixa eu abrir aqui. Aê, agora sim. Então aqui a gente começa, ó, montando uma empresa, né, para poder fazer um trabalho. Então primeiro eu tenho que montar um design de uma empresa para poder fazer o trabalho. Depois, ó, eu vou para o primeiro passo. Eu preciso saber quem é minha persona, né? Então eu preciso mapear meu público, quem é o público impactado, os públicos envolvidos, as pessoas, os dados, ó, lembra que a gente falou da fase de dados? Aí tem a fase de dados aqui, e aí eu vou para a persona, crio várias personas, ó, tem vários tipos de personas aqui para a gente criar.
Depois, no segundo dia, a gente começa a fazer a jornada do cliente, ó, e saber aonde está o problema, qual que é a chave que gerou aquele problema que a gente falou. Aí vem a árvore de oportunidades, né? Que aí é o problema, a causa raiz e as consequências daquela causa raiz. Qual realmente é a persona dessas que eu defini aqui? Foram três. Qual realmente é a persona que tem esse problema? E aí a gente vai para a chuva de ideias, né? Como que eu posso resolver esse problema? Isso é um board que eu uso até no Itaú, tá? Para fazer mapeamento design thinking. E aí eu vou clusterizar problemas, depois eu vou abrir matriz de valor e esforço, eu vou olhar a ideia versus a solução, depois eu vou criar o meu storyboard, né, que a gente até falou ali, ó, olha os storyboards que as pessoas criam no treinamento, hein, ó, outro nível, né, o negócio é nível hard. E aí depois tem uma apresentação de tudo isso para ver se está tudo certinho ali. E depois, não adianta nada eu só criar isso daqui e falar, beleza, sei qual que é o problema, e sei qual que é a solução. Como é que eu coloco isso dentro de uma sprint? E aí? Então a gente tem uma fase que não é do design thinking, mas a gente coloca aqui para a gente entender o que, que é uma funcionalidade, tá? E dentro dessa funcionalidade eu saber separar o que é produto e mercadoria. Então, nossa, um aplicativo tem produto e mercadoria? Tem. Tem produto e mercadoria. Então a gente aprende a separar o que é produto e mercadoria, cria as funcionalidades linkadas com a KR, que a gente quer resolver, e depois com o indicador que a gente vai olhar. Então, beleza, agora eu sei como fazer isso. E depois eu vou criar o meu MVP. E aí eu vou começar a olhar e falar, agora eu vou criar um MVP. Desse MVP, eu vou distribuir em um backlog de sprint. Então, a gente chega a criar história, sair com a história para olhar e falar, cara, sair de uma sessão de design thinking e tenho até as histórias, as sprints que essas histórias vão rodar e tudo mais. Então, isso é design thinking. Não é simplesmente você parar nessa fase aqui, né? Ah, beleza, prototipei, foi legal, acabou. Não, eu vou rodar isso. E agora, como é que eu vou rodar isso dentro de uma sprint, né? Tem que saber separar, tem que saber quebrar isso de uma forma certa e sair com um produto bem montado. Então, olha, imagina, ó, aqui foram duas turmas, ó. Duas turmas. Olha o tanto de informação que a gente gera no Design Thinking. Então tem informação aqui para trabalhar durante meses, tem insights, ideias e tudo aqui em um board Design Thinking. Então isso é bem importante quando a gente está falando de um trabalho de Design Thinking em si ali. E aí, como eu falei para vocês, essa é a última fase, que é a fase de focus group aqui, né, de testar e poder usar outras ferramentas. Aqui mais ou menos tem umas 5, 6 ferramentas para se usar, para que a gente possa realmente ali ter todas as informações do cliente. Então, ela é bem interessante de se usar. E aqui, gente, a gente finaliza, né, o material que eu queria apresentar para vocês. Ficou alguma dúvida? Tranquilo? Foi suave? Deu para entender? Tranquilo. Bem suavinho, viu, Gabi? Bem suave. Boa. Não, legal. A ideia era mostrar para vocês o que, que é o design thinking, né? Quais são as sessões, por que, que existem algumas perguntas ali no design thinking que a gente precisa responder, como usar. Então, se vocês pegarem esse material, já dá para fazer uma sessão de design thinking ali simples, né? Se não uma mais complexa, mas uma simples ali dá para trabalhar de boa com essas ferramentas que eu mostrei para vocês. E aí eu vou mandar esse material para vocês junto com o certificado de participação da live, tá? Da live não, da Masterclass. Então, vai ter aqui um certificado de participação, que vocês participaram de um introdutório ali, de conhecer o Design Think, e também tem um treinamento de Design Think que vai começar na segunda-feira. Então, tem gente que já está nesse treinamento, né? Mas, né, eu sei que está aqui já. Mas tem gente que não sabia que tinha um treinamento na segunda-feira e vai saber agora. E para quem está acostumado com as nossas lives, né, sabe que o desconto é absurdo quando a gente faz uma live, uma masterclass, alguma coisa assim, porque a ideia é valorizar quem está aqui, né? De repente quer fazer um treinamento, tá meio apertado, é um pouquinho caro, então vamos facilitar as coisas aqui e sem invenção. Então, ó, o treinamento, se você entrar lá, o ingresso cheio é 697, né? Tá lá, 697. O ingresso especial, que ele é válido até amanhã, porque eu tive que prolongar por conta da live que a gente, da data que mudou, né? Então eu tive que prolongar até amanhã. Então é 597, né? Quem entrar lá vai comprar por esse valor.
mas quem está nessa live aqui pode comprar esse treinamento pela Simpla por 497, tá? Então, 497 para quem quiser comprar direto pela Simpla, tá? Então, é só entrar lá, vou até mandar o link aqui para vocês. Deixa eu pegar o link aqui para quem quiser comprar pela Simpla. É esse, mas quem quiser comprar pelo Pix, né? Pix tem desconto. Então, 399. É, fala sério, né? Olha o desconto de 697 por 399. Então, para quem quiser comprar pelo Pix, consegue pagar esse valor aí e participar do treinamento na segunda. São 4 dias de treinamento. É segunda, quarta, quinta e sexta. A gente pula a terça porque eu dou aula e então na terça eu não consigo. Mas na terça vocês têm atividade para fazer ali à noite, no dia. Então dá para vocês fazerem alguma atividadezinha e já trazer na quarta-feira a atividade pronta ali e conversar em grupo. Não é nada absurdo, tá? É uma atividade de pensamento. Você parar 10 minutos ali, você consegue fazer essa atividade. O horário é das 19h40, 19h30 ali até as 22h30. Tá? Então, todos os dias, das 19h30 às 22h30. Tem dia que sai um pouquinho mais cedo, porque não dá para continuar, porque são 4 sessões, né? Então, as 4 sessões precisam acontecer ali no dia certinho. Então, a gente tem as dinâmicas, tem 100% do treinamento praticamente é dinâmico. Tem o material para entender ali o que é o design thinking, mas o resto é em sala, imersão o tempo inteiro, criando empresa, criando sessão de empatia, criando ali, porque é muito mão na massa. Não dá para fazer um treinamento de design thinking só no material, né? Precisa realmente de dinâmica mão na massa para a gente conseguir rodar as ferramentas. E aí, quem quiser comprar no Pix, é isso aí, ó. É enviar o Pix para contato@gabiacademy.com.br e pega o comprovante e manda nesse mesmo e-mail. Só isso. Só fazer isso, que aí a gente já cadastra vocês no evento, já recebe ali o evento direitinho, que vai rolar na segunda. Ficou alguma dúvida aqui também? Tranquilo? Então, olha, quem quiser, estaremos aí na segunda-feira prontos para recebê-los em nossa casa, né, nossa sala virtual, para que a gente possa ele, estudar sobre design thinking, falar, detalhar. Aí aqui eu mostrei algumas dinâmicas e né, normalmente a gente ali passa 5, 6, 7, 8 formas de fazer, né? Não uma só igual eu passei aqui. O treinamento tem mais de 12 horas, então não dá para passar em 1 hora e alguma coisa aqui que a gente fez é, tantas ferramentas. Então a gente passa uma para vocês conseguirem rodar, pelo menos se precisarem rodar o design thinking aí, já dá para fazer. Beleza, gente? Então, como não ficou nenhuma dúvida, né, só vi uma pessoa falando que tá muito caro aqui, realmente é caro, 697, mas 399 é muito barato. E é com certificação, tá, gente? Prova de certificação da CertProf, então com segunda chance, né? Então, ele não conseguiu passar na primeira, vai na segunda ali, tem a segunda chance gratuita ali, não é cobrado, só me pedir que a gente atualize ali, você pode fazer a prova de novo. E a certificação é válida internacionalmente. Então, todas as certificações da CertProf têm validação internacional. Beleza? Fechou? Posso falar mais um bônus? Pode? Tem mais Fala um aí, bônus, tem Gabi. mais um bônus aí. Pode falar, Gabi. O primeiro que comprar e não tiver a certificação de Scrum Master vai ganhar uma chave, uma licença para fazer a prova de Scrum Master. Tá? A primeira pessoa Ô, que Gabi, comprar vai ganhar. como assim? Na minha vez não teve nada disso, não. Tá vendo? A gente vai melhorando, as coisas Tá vão melhorando. certo. A primeira pessoa que comprar vai ganhar também a certificação de Scrum Master aí na faixa, com o material, tudo prontinho lá. Só estudar e fazer a prova. Beleza? Fechou, gente? Muito bom. Obrigada, Gabi. Olha, um Obrigada abraço para mesmo. Valeu. vocês. Tchau, Depois vou mandar tchau. os links das coisas ali pro e-mail para vocês também, tá bom? Obrigadão. Fechou, Beijo. gente. Até Tchau, tchau. mais. Tchau, Gui. tchau. Sempre bom, viu, Gabi? Valeu. Parceria. Valeu, até mais. Tchau. Tchau, tchau. Gente, obrigado. Boa noite. Falou. Valeu, pessoal. Um abraço.